cada pequeno comentário, cada pequeno contratempo. Se tudo isso te irrita, você está abrindo mão do seu poder. A verdade é que as pessoas mais inabaláveis não têm menos problemas. Elas apenas dominaram como reagem. Imagine caminhar pela vida sem se abalar, sem mais pensamentos excessivos, sem mais explosões emocionais, apenas controle total. Neste vídeo, vou te ensinar a treinar sua mente para agir como se nada te incomodasse, para que você pare de se sentir preso às suas emoções e comece a dominá-las, porque, depois de dominar essa habilidade, nada nem ninguém jamais terá controle sobre você. Primeiro, dominar a mentalidade de nada me incomoda. A vida é cheia de barulho, opiniões alheias, frustrações diárias, contratempos inesperados. O mundo é implacável em sua capacidade de lançar distrações, críticas e obstáculos em seu caminho. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força vem do domínio da arte da indiferença? Imagine atravessar uma tempestade sem se encolher, sem perder a compostura. É isso que significa agir como se nada o incomodasse. O segredo é aprender a desvincular suas emoções das circunstâncias externas. Quando você permite que eventos externos ditem seu humor, você se torna um fantoche de forças além do seu controle. Mas quando você treina sua mente para permanecer impassível, você se torna o mestre do seu destino. O mundo respeita aqueles que permanecem calmos no caos, que não se deixam abalar pela pressão. Ao incorporar essa mentalidade, você exerce autoridade sem dizer uma palavra. Você se move pela vida com poder, com presença e com uma confiança inabalável. Pense nas pessoas mais influentes da história. Eles não eram do tipo que reagiam impulsivamente a cada desprezo, a cada crítica. Em vez disso, moviam-se com um ar de controle, como se soubessem de algo que o resto do mundo desconhecia. Sua força não estava na capacidade de argumentar ou revidar, mas na capacidade de permanecerem inabaláveis. Este é o verdadeiro poder da indiferença. Considere a filosofia encontrada na literatura sobre autodomínio e sucesso. A lição mais poderosa é que o pensamento precede a ação. O que você pensa, você se torna. Se você reage emocionalmente ao mundo constantemente, você entrega seu poder. Mas se você cultiva uma mentalidade inabalável, o mundo se curva à sua vontade. Aqueles que alcançam grandes feitos na vida entendem este princípio. Controle a mente e você controla a sua realidade. Imagine uma situação em que alguém o insulta em público. A resposta natural para a maioria é raiva, retaliação ou autodefesa. Mas o que acontece quando você simplesmente sorri e vai embora? Você roubou o poder do instigador. Ele esperava uma reação e, quando não a obtém, fica perturbado. Você, por outro lado, sai mais forte, intocado, invicto. Este é o domínio silencioso que poucos compreendem, mas todos admiram. O mesmo se aplica a fracassos e contratempos. Quando confrontadas com rejeição ou derrota, a maioria das pessoas deixa as emoções tomarem conta. Eles se afogam em frustração, perdendo dias, semanas ou até anos lamentando o que deu errado. Mas aqueles que entendem o poder da indiferença veem o fracasso como nada mais do que um dado, uma experiência de aprendizado, um ajuste, um trampolim. Eles não internalizam o fracasso. Eles observam, se adaptam e seguem em frente. Como cultivar esse nível de controle? Comece treinando sua mente diariamente. Pratique o hábito de parar antes de reagir. Pergunte a si mesmo: essa situação realmente afeta meus objetivos de longo prazo? Minha reação é necessária ou estou abrindo mão do meu poder? Ao escolher consistentemente a não reação, você constrói uma armadura que o protege das trivialidades da vida. Outro elemento crucial é a visualização. Veja-se como alguém que segue pela vida sem ser afetado. Imagine uma versão sua que não se intimida com insultos, que não se submete à pressão. Quando você reforça essa imagem em sua mente, ela se torna realidade. A mente é poderosa, e aquilo que você visualiza repetidamente, você se torna.
Deixe que as pessoas se perguntem por que você não se abala. Deixe que questionem como você mantém a compostura, porque quando você demonstra que nada te incomoda, você controla o jogo. Você se torna um enigma, alguém que as pessoas admiram, mas nunca conseguem entender. E nesse mistério reside a sua força. O verdadeiro poder não se resume à dominação ou à agressão. Trata-se de presença. Uma presença tão forte que não precisa se provar. Uma presença que impõe respeito através do silêncio, através de um estado de espírito inabalável. Domine isso, e você dominará a vida para permanecer inabalável. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não reagem impulsivamente. Elas não deixam que as emoções ditem suas ações. Eles param, avaliam, respondem com intenção. Isso não ocorre porque lhes faltam emoções, mas porque as dominam. Desapego emocional não significa suprimir sentimentos. Trata-se de controlá-los. Imagine a seguinte situação. Você está em uma discussão acalorada e a outra pessoa está tentando provocá-lo. Você reage? Deixa que as palavras dela controlem suas emoções? Ou sorri sem se abalar, sabendo que as palavras dela não têm peso a menos que você lhes dê poder? Desapego emocional significa se recusar a entregar sua paz a forças externas. Trata-se de compreender que o seu mundo interior é sagrado, intocável. Ao adotar essa abordagem, o estresse diminui, a clareza aumenta, e os desafios da vida se tornam meros quebra-cabeças a serem resolvidos, não batalhas a serem travadas. Pense no princípio de que os pensamentos moldam a realidade. Aquilo em que você foca, você atrai. Quando você permite que eventos externos ditem seu estado de espírito, você se torna escravo das circunstâncias. Mas quando você assume o controle de seus pensamentos e emoções, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. Considere a história de um homem que perdeu tudo. Seu negócio faliu, seus investimentos ruíram, e ele ficou sem nada. A maioria se afogaria em desespero, mas ele não. Em vez disso, ele viu o fracasso como uma lição, não uma tragédia. Ele entendeu que sua mente era seu maior patrimônio, e nenhuma perda externa poderia tirá-la. Com essa mentalidade, ele reconstruiu tudo, mais forte do que antes. Este é o poder do desapego. Quando você para de se identificar com fracassos ou contratempos, você se liberta para superá-los. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem atingir seus objetivos é a turbulência emocional. Eles deixam que o medo, a dúvida e a frustração os controlem. Começam com ambição, mas desistem quando os desafios surgem. Mas aqueles que dominam o desapego entendem que as emoções são apenas sensações passageiras. Eles não permitem que sentimentos temporários atrapalhem seus objetivos de longo prazo. Persistem porque treinaram suas mentes para enxergar os obstáculos como trampolins, e não como bloqueios. Treinar-se para manter o distanciamento emocional não significa se tornar frio ou indiferente. Significa que você não permite mais que forças externas ditem seu estado interno. Você pode sentir alegria, tristeza e excitação, mas permanece no controle. Suas emoções servem a você, e não o contrário. Para desenvolver essa mentalidade, pratique dar um passo para trás em situações emocionalmente carregadas. Da próxima vez que alguém o insultar, pare. Em vez de reagir, observe seus sentimentos. Pergunte a si mesmo: isso afeta minha vida de alguma forma significativa? Na maioria das vezes, a resposta é não. Ao escolher não reagir, você retira o poder que eles têm sobre você. O desapego também vem de ter um propósito claro. Quando você tem uma visão forte, pequenas distrações não o abalam mais. Seu foco se torna inabalável porque você entende que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em coisas que não lhe servem. O mundo pertence àqueles que dominam a si mesmos. Quanto mais você cultiva o controle emocional, mais imparável você se torna. Enquanto outros entram em pânico, você permanece calmo. Enquanto outros reagem, você responde. E ao fazer isso, você ganha uma vantagem que poucos terão. A verdadeira força não está no domínio físico ou em demonstrações de poder,
está em ter uma presença inabalável, que imponha respeito sem exigir. Quando você domina a arte do desapego emocional, você não apenas navega pela vida, você a controla. Terceiro, a indiferença consciente é um superpoder. Somos condicionados a acreditar que devemos nos importar com tudo. As opiniões das pessoas, sua validação, seus julgamentos. A sociedade nos ensina que nosso valor é medido por quanto investimos nos pensamentos e expectativas dos outros. Mas a verdadeira liberdade vem quando você percebe que a maioria das coisas simplesmente não importa. Da próxima vez que você se pegar pensando demais, pergunte-se: isso fará diferença daqui a 5 anos? Se não, deixe para lá. A maior parte do que nos incomoda, críticas, contratempos temporários, constrangimentos passageiros, torna-se insignificante com o tempo. Mesmo assim, permitimos que eles consumam nossos pensamentos, ditem nossas emoções e controlem nossas ações. É por isso que dominar a indiferença é a chave para recuperar o seu poder. Indiferença não significa apatia. Significa priorização. Significa reconhecer que sua energia é finita e escolher investi-la naquilo que realmente merece sua atenção. Nem toda batalha vale a pena ser travada. Nem toda opinião vale a pena ser considerada. Quando você para de reagir a cada pequeno inconveniente, você recupera o controle. Você deixa de ser emocionalmente reativo e passa a ser estrategicamente responsivo. E essa mudança muda tudo. Pense nas pessoas que você mais admira. Embora não sejam aquelas que buscam desesperadamente aprovação ou reagem emocionalmente a todos os desafios, são aquelas que se mantêm firmes, inabaláveis diante do barulho do mundo. Elas sabem quem são e, por isso, não podem ser facilmente manipuladas ou influenciadas. Quando você adota essa mentalidade, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a respeitá-lo mais, não porque você busca a validação delas, mas porque elas o veem como alguém que não se deixa abalar. Em um mundo onde a maioria está desesperada para se encaixar, para ser querida, para se conformar, aquele que se mantém firme em sua própria autoestima detém o verdadeiro poder. Imagine um cenário em que alguém o critica injustamente. Os fracos reagem imediatamente defendendo-se, explicando demais ou retaliando. Os fortes, por outro lado, mantêm a calma. Eles entendem que as palavras só têm poder se eles permitirem. Ao não reagir, eles mantêm o controle, não apenas da situação, mas de si mesmos. E esse respeito próprio inspira mais respeito do que qualquer explosão jamais poderia. O mesmo princípio se aplica ao sucesso. Aqueles que alcançam a grandeza não são aqueles que desperdiçam sua energia com preocupações triviais. Eles são extremamente focados em seus objetivos, recusando-se a se distrair com dramas mesquinhos ou julgamentos externos. Eles agem com clareza, sabendo que cada momento gasto se preocupando com coisas irrelevantes é um momento roubado do seu progresso. Então, como cultivar esse nível de indiferença? Comece avaliando suas reações. Da próxima vez que sentir raiva, frustração ou ansiedade surgindo por algo insignificante, pare. Pergunte a si mesmo: isso vale a pena a minha energia? Na maioria das vezes, a resposta será não. Treine-se para abrir mão do que não lhe serve. Outra prática poderosa é definir prioridades claras. Defina o que realmente importa na sua vida. Seu propósito, seu crescimento, sua paz de espírito. Quando você tem uma base sólida de autoestima, as opiniões e julgamentos dos outros perdem o controle sobre você. Você se torna intocável não porque não se importa com nada, mas porque se importa profundamente com as coisas certas. Este é o segredo que a maioria nunca descobre. O verdadeiro poder não reside em buscar aprovação, mas em não se deixar abalar pela rejeição. Ele se encontra na capacidade de se afastar do que o esgota, de superar conflitos mesquinhos e de manter o foco em um mundo cheio de distrações. No fim das contas, não se trata de se importar menos, mas sim de se importar com sabedoria. Trata-se de escolher para onde direcionar sua energia e se recusar a desperdiçá-la com o que não merece sua atenção.
Porque quando você domina a arte da indiferença, você não apenas sobrevive, você prospera. E em um mundo onde todos estão excessivamente preocupados em agradar os outros, aquele que se mantém firme em sua própria autoestima sempre se destacará dos demais. Ou pare de buscar aprovação. Buscar aprovação é uma armadilha. Coloca sua felicidade nas mãos dos outros, tornando você dependente da validação deles. A realidade? A opinião de ninguém sobre você deve prevalecer sobre a sua. No momento em que você dá a outra pessoa o poder de definir o seu valor, você perde o controle sobre a sua própria vida. A verdadeira confiança não é dada. Ela é construída através da autoconfiança, através da consciência de que você não precisa da permissão de ninguém para ser você mesmo. Pense nas pessoas mais magnéticas que você já conheceu. Elas não imploram por aprovação. Elas não se encolhem para se encaixar. Eles assumem quem são com todos os defeitos. E é isso que os torna poderosos. Sua força reside em seu inabalável senso de identidade. Enquanto outros buscam validação, eles trilham seu próprio caminho sem pedir desculpas e com propósito. A necessidade de aprovação está enraizada no medo. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo de ficar sozinho. Mas aqui está a verdade. Quanto mais você busca aprovação, mais você abre mão do seu poder. Você se torna prisioneiro das expectativas, se curvando e se distorcendo para se encaixar em moldes criados por outros. E ao fazer isso, você se trai. A liberdade vem quando você se liberta da necessidade de ser querido por todos. É uma ilusão pensar que a aprovação universal seja sequer possível. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém com algo a dizer. Alguns vão te admirar, outros vão te criticar, e muitos nem vão se importar. Então, por que desperdiçar sua energia tentando agradar a todos? Pense nas pessoas que mudam o mundo. Líderes, inovadores, criadores. Eles não se preocupam em se encaixar. São movidos pela visão, pelo propósito, pela chama que sentem dentro de si. Enfrentam críticas, mas permanecem inabaláveis. A confiança deles se baseia em algo muito mais forte do que a opinião pública. Ela se baseia na autoconfiança, e é isso que os torna imparáveis. Se você quer se libertar da armadilha da aprovação, comece se perguntando: de quem é a opinião que realmente importa? Na maioria das vezes, as vozes mais altas são aquelas que não trilham o seu caminho, que não entendem a sua jornada. As palavras deles não têm peso real. A menos que você permita. Outro passo crucial é aprender a se validar. Reconheça seu próprio progresso. Comemore suas vitórias, grandes ou pequenas. Quando você começa a reconhecer seu próprio valor, a aprovação externa se torna irrelevante. Você não precisa mais de aplausos para se sentir digno. Você simplesmente sabe que é. Desapegar-se da validação não significa se tornar arrogante ou desdenhoso. Significa manter-se firme em quem você é. Significa respeitar suas próprias decisões, sua própria jornada e se recusar a deixar que outros ditem seu caminho. Significa entender que seu valor não é algo a ser negociado ou debatido. O momento em que você para de buscar validação é o momento em que você começa a viver livremente. Você não filtra mais suas palavras, suas ações ou seus sonhos pelas lentes das expectativas dos outros. Você caminha pela vida com autenticidade, com ousadia, com um senso de propósito inabalável. Nem todos vão te entender. Nem todo mundo vai te apoiar, e tudo bem. Aqueles que importam vão te respeitar. Não porque você busca a aprovação deles, mas porque você não precisa dela. Então escolha a si mesmo. Mantenha-se firme em suas crenças, em seus valores, em sua visão. Abandone a necessidade de validação externa e abrace o poder da autoaceitação. Porque ao fazer isso, você se torna intocável, não porque tenha a aprovação de todos, mas porque não precisa mais dela. Quinto, lide com as críticas. As críticas são inevitáveis, mas a forma como você as lida define a sua força.
A maioria das pessoas desmorona ao primeiro sinal de desaprovação. Eles levam cada comentário a sério, permitindo que ele molde sua identidade, dite suas ações e enfraqueça sua determinação. Mas por quê? Críticas nada mais são do que palavras, opiniões e perspectivas que muitas vezes vêm de quem nem sequer entende a sua jornada. A realidade é que a crítica só tem o poder que você dá a ela. Quando você reage emocionalmente, você deixa que isso o controle. Quando você filtra isso pela lógica, você permanece no controle. Os indivíduos mais fortes não se deixam abalar pelas críticas. Eles avaliam com clareza, pegam o que é útil e descartam o resto, sem emoções desnecessárias, sem reações exageradas, apenas atenção seletiva ao que realmente importa. A lição principal é: filtre as críticas pela lógica, não pela emoção. Mantenha o que lhe serve. Ignore o que não lhe serve e nunca deixe que a opinião de ninguém perturbe a sua paz. Existem dois tipos de crítica: a construtiva e a destrutiva. A crítica construtiva é valiosa. Ajuda você a melhorar. Vem de pessoas com experiência, conhecimento e um desejo genuíno de ver você crescer. Esse é o tipo de feedback que você deve receber. Críticas destrutivas, no entanto, são projetadas para destruir você. Muitas vezes, elas surgem de ciúmes, insegurança ou falta de compreensão. Essas opiniões não têm sentido, a menos que você cometa o erro de internalizá-las. Imagine um escultor trabalhando em uma obra-prima. Enquanto ele esculpe, as pessoas param para observar. Algumas admiram seu trabalho, outras oferecem sugestões úteis e outras zombam de seus esforços. O escultor abandona sua visão por causa de algumas vozes negativas? Não. Ele continua, guiado por sua visão interior que filtra o ruído. É assim que você deve abordar a crítica. Quando alguém o critica, pergunte-se: essa pessoa tem experiência ou credibilidade para me julgar? Se tiver, considere suas palavras. Se não, siga em frente. Nem todas as vozes merecem sua atenção. A maioria das críticas vem de pessoas que nunca fizeram o que você está fazendo. As palavras deles refletem as próprias limitações, não as suas. A crítica é um teste de resiliência emocional. Indivíduos de mente fraca reagem impulsivamente. Eles ficam na defensiva, discutem ou se refugiam em dúvidas. Os fortes permanecem impassíveis. Eles aceitam as críticas, as processam, mas nunca deixam que elas perturbem sua paz interior. Ao responder às críticas com calma e indiferença, você mostra ao mundo que sua confiança é inabalável. Pense nas grandes mentes da história, visionários, criadores e líderes. Cada um deles enfrentou críticas implacáveis. Suas ideias foram questionadas, suas decisões questionadas, mas eles seguiram em frente, recusando-se a deixar que o ruído externo os detivesse. Sua capacidade de se manter firme diante da dúvida é o que os diferencia. Eles entendiam que a crítica costuma ser o preço do progresso. Se você quer desenvolver essa mentalidade, pratique o desapego. Da próxima vez que alguém te criticar, pare. Não reaja imediatamente. Em vez disso, analise. Há valor nas palavras deles? Se sim, aprenda com elas. Se não, ignore. Ao dominar esse hábito, você se liberta do fardo emocional de buscar aprovação. Outra abordagem poderosa é a autoafirmação. Quando você realmente acredita no seu caminho, as opiniões externas perdem o controle sobre você. A confiança vem de dentro, não da aprovação ou desaprovação dos outros. No momento em que você percebe isso, você se torna imune a críticas superficiais. O mundo sempre terá algo a dizer. Alguns vão elogiar você, outros vão duvidar, mas, no final, a única opinião que realmente importa é a sua. O verdadeiro poder reside na capacidade de ouvir críticas, avaliá-las racionalmente e seguir em frente sem perder o foco. Então, da próxima vez que alguém te criticar, lembre-se, é só barulho. Aprenda com ela se necessário, mas nunca deixe que ela defina você. As pessoas mais fortes não temem críticas, elas as usam com sabedoria ou as ignoram completamente.
6. Mantenha a compostura sob pressão. A pressão expõe as pessoas. Algumas quebram, outras se dobram, mas as fortes permanecem inabaláveis. Por quê? Porque eles preparam suas mentes antes que a tempestade chegue. Eles entendem que a pressão não é uma anomalia, é uma certeza. E quando você espera desafios, você para de se surpreender com eles. O segredo é se desapegar da necessidade de controle. Entenda que nem tudo sairá conforme o planejado. Pessoas irão decepcioná-lo, obstáculos surgirão, contratempos inesperados surgirão, mas você não reage emocionalmente, mas sim com estratégia, com calma e cálculo. A maioria das pessoas cede à pressão porque resiste à realidade. Esperam que tudo seja tranquilo, previsível e ao seu alcance. E quando a vida prova o contrário, entram em pânico, reclamam e congelam. Mas aqueles que se treinam para abraçar a incerteza se adaptam, movem-se com o caos, não contra ele. Pense em um guerreiro experiente. Ele não entra em batalha esperando uma luta fácil. Ele espera resistência, emboscadas e ameaças imprevistas. Mesmo assim, mantenha a compostura. Por quê? Porque já aceitou a realidade do conflito. Ele não desperdiça energia buscando facilidades. Em vez disso, concentra-se na execução. Você deve adotar a mesma mentalidade. O mundo vai te testar. Ele vai te trazer estresse, fracasso e dúvidas. Mas se você se treinou para manter a compostura sob pressão, nada vai te abalar. Enquanto outros se debatem e entram em pânico, você se moverá com precisão. Você não reagirá, você responderá. Há poder em dominar o controle, não sobre eventos externos, mas sobre si mesmo. Quando você não precisa mais que as coisas saiam perfeitamente, você se torna imparável. Quando entende que a pressão é inevitável, você para de temê-la. Em vez disso, você a vê como ela realmente é. Uma oportunidade para refinar sua compostura. Pense nos maiores líderes, nos indivíduos mais inabaláveis. Eles não vacilam diante do caos. Não se desesperam quando as coisas dão errado. Em vez disso, eles exalam calma, certeza e controle. É isso que os destaca. As pessoas olham para eles e se perguntam: como nada os perturba? Como conseguem manter a compostura enquanto os outros desmoronam? É porque treinaram suas mentes para esperar dificuldades. Eles ensaiaram suas reações antes mesmo da chegada do teste. Entendem que as emoções atrapalham o julgamento e por isso se distanciam de sentimentos desnecessários. Priorizam a lógica em vez do pânico e, ao fazer isso, eles mantêm uma vantagem que a maioria nunca terá. Para desenvolver esse nível de controle, comece mudando sua perspectiva sobre a pressão. Veja isso como um jogo, um teste de disciplina. Diante do estresse, desafie-se a manter a compostura. Observe suas emoções sem deixar que elas ditem suas ações. Quanto mais você praticar, mais natural se tornará. Outra prática essencial é a preparação. Os indivíduos mais fortes não esperam a pressão chegar. Eles treinam para ela. Ensaie mentalmente os piores cenários. Condicione sua mente a permanecer estável sob estresse. Quando você faz isso, nada o pega desprevenido. Você se torna um estrategista, não um reator. A maioria das pessoas passa pela vida despreparada, confiando, mais na esperança do que na disciplina. Elas esperam que as coisas funcionem a seu favor, e quando isso não acontece, desabam. Mas aqueles que treinam suas mentes para a adversidade não se quebram, não se dobram, permanecem de pé, imperturbáveis. Então, da próxima vez que a pressão aumentar, lembre-se: este é o meu teste, o meu momento de provar o controle. Enquanto outros entram em pânico, você respirará. Enquanto outros reagem, você calculará. E quando a tempestade passar, você ainda estará de pé, intocado, inabalável, inquebrável. 7 disse: abrir mão do que você não pode controlar. O sofrimento muitas vezes advém do apego, de resultados, de expectativas, de coisas fora do nosso controle. Nos apegamos firmemente ao que achamos que deveria acontecer,
a forma como acreditamos que a vida deveria se desenrolar. E quando a realidade não se alinha com os nossos desejos, sentimos dor. Mas a verdadeira força mental reside em deixar ir. Imagine um rio. A água flui em torno de obstáculos, sem nunca resistir, sem nunca lutar. Ela não exige que as pedras saiam do seu caminho, nem para de fluir quando encontra resistência. Ela se adapta. É assim que você deve encarar a vida. Algumas coisas vão acontecer, não importa o quanto você se estresse com elas. A oferta de emprego que nunca chegou, a pessoa que foi embora, o contratempo que você não previu. Você pode resistir e sofrer, ou se adaptar e seguir em frente. A escolha é sempre sua. Deixar ir não significa desistir. Trata-se de mudar seu foco para o que você pode controlar. Apegar-se a expectativas fragiliza você, mantém você preso em um ciclo de frustração, revivendo eventos passados e questionando o que poderia ter sido diferente. Mas quando você aceita a realidade de que algumas coisas estão além da sua influência, você se liberta de sofrimento desnecessário. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não são aquelas que lutam contra o inevitável. São aquelas que mantêm a calma diante da incerteza. Eles dominaram o desapego não da vida, mas da ilusão de controle. Entendem que a vida é imprevisível e que a paz vem de fluir com ela, não contra ela. A maioria das pessoas gasta sua energia tentando forçar resultados. Eles atribuem sua felicidade a resultados específicos. Se as coisas saem como planejado, eles se sentem satisfeitos. Se não, eles desmoronam. Esta é uma maneira frágil de viver. A força vem da adaptabilidade. Quando você se desapega de expectativas rígidas, desenvolve uma resiliência que o torna imparável. Nenhum acontecimento, nenhuma decepção, nenhum contratempo pode te abalar. A chave para desapegar é a consciência. Da próxima vez que você se agarrar a algo com muita força, a um resultado, a uma pessoa, a uma expectativa, pare. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, libere-se. Não desperdice sua energia com o que você não pode mudar. Em vez disso, redirecione-a para algo que o faça avançar. Desapego é uma habilidade. Requer prática. Comece aos poucos. Deixe de lado pequenas frustrações. A longa fila no supermercado. O trânsito lento. A mudança inesperada de planos. Observe como é libertador não reagir. Não permitir que circunstâncias externas ditem seu humor. Com o tempo, aplique essa mentalidade a desafios maiores. Alguns podem confundir desapego com indiferença, mas não são a mesma coisa. Indiferença é apatia. Uma recusa em se envolver com a vida. Desapego, por outro lado, é uma compreensão profunda de que, embora você possa participar plenamente da vida, não precisa ser governado por suas incertezas. Você pode se importar profundamente com seus objetivos, relacionamentos e experiências, mas não precisa sofrer quando as coisas não saem como o esperado. No momento em que você escolhe abrir mão do que não pode controlar, você se torna intocável. Você caminha pela vida com uma sensação de paz que os outros admiram, mas não conseguem compreender. Enquanto eles são consumidos pela frustração e pela decepção, você permanece firme, inabalável. Eles se perguntam como você faz isso, porque nada parece perturbar sua compostura diante da verdade. Você simplesmente dominou a arte de deixar ir. Então pare de resistir, aceite o que é, adapte-se ao que vem. E acima de tudo, lembre-se: as mentes mais fortes não se apegam, elas fluem, assim como o rio, elas seguem em frente, intocadas pelos obstáculos em seu caminho. 8º, o silêncio é o movimento de poder supremo. Em um mundo obcecado por ruído, o silêncio é uma arma. A maioria das pessoas fala para preencher espaços, para obter validação, para provar algo. Mas os indivíduos mais poderosos não falam desnecessariamente. Eles ouvem, observam, calculam, e quando finalmente falam, cada palavra tem peso. O silêncio incomoda as pessoas. Ele as força a questionar a si mesmas,
a analisar seus pensamentos, a se perguntar o que você está pensando. Em uma conversa, quem fala menos tem mais controle. As palavras revelam, mas o silêncio esconde. Quando você domina a arte do silêncio, você muda a dinâmica de poder a seu favor. Você ganha controle sobre conversas, situações, sobre como as pessoas o percebem. A maioria das pessoas se sente desconfortável com o silêncio. Elas se apressam em preenchê-lo com explicações, justificativas e palavras desnecessárias. Mas quando você se contém, força os outros a se revelarem. Quanto mais falam, mais expõem seus pensamentos, suas inseguranças, suas intenções. Enquanto isso, você permanece um mistério. E nesse mistério reside o poder. Imagine estar em uma negociação. A pessoa à sua frente apresenta uma oferta e espera uma resposta imediata, mas em vez de reagir, você hesita. Você deixa o silêncio se prolongar. Quanto mais você espera, mais perturbados eles ficam. Começam a questionar. Eles preenchem o silêncio com termos melhores, com concessões, com desespero. Por quê? Porque o silêncio cria tensão, e a tensão cria vantagem. O mesmo princípio se aplica às interações cotidianas. Da próxima vez que alguém te insultar, fique em silêncio. A maioria das pessoas espera uma reação: raiva, defesa, retaliação. Quando você não dá nada a elas, elas perdem o poder sobre você. Eles começam a se perguntar se suas palavras tiveram algum efeito. Começam a se sentir tolos. Seu silêncio os força a lidar com as próprias emoções em vez de se alimentarem das suas. O silêncio também é uma ferramenta de observação. Quando você fala menos, percebe mais. Você percebe a hesitação na voz de alguém, a mudança nervosa em sua postura, a contradição em suas palavras. A maioria das pessoas ignora esses sinais porque está ocupada demais falando. Mas quando você domina o silêncio, você se torna um estrategista. Você coleta informações sem revelar nada em troca. Há uma razão para que as figuras mais influentes do mundo não sejam as mais barulhentas na sala. São elas que escolhem as palavras com precisão. Não desperdiçam energia com conversas sem sentido. Eles entendem que falar menos não significa saber menos. Pelo contrário, significa saber mais. Se você quer cultivar poder através do silêncio, comece a praticar a contenção. Na próxima vez que estiver em uma conversa, faça uma pausa antes de falar. Observe o ambiente. Ouça mais do que fale. Deixe que os outros se revelem primeiro. Quanto menos você falar, mais as pessoas se inclinarão quando você finalmente falar. Outra maneira de aproveitar o silêncio é adotá-lo em momentos de grande emoção. Quando estiver com raiva, fique em silêncio. Quando for insultado, fique em silêncio. Quando alguém exigir uma resposta imediata, adia. A capacidade de controlar a fala em situações intensas é a demonstração máxima de disciplina. E disciplina impõe respeito. Pessoas poderosas não são reativas. Elas não deixam as emoções ditarem suas palavras. Eles entendem que o silêncio pode ser uma resposta em si. Uma pausa pode dizer mais do que uma frase. Um momento de silêncio pode mudar completamente uma interação. Da próxima vez que estiver em uma situação em que alguém espera que você reaja, não reaja. Fique em silêncio.